Estamos de volta no Ação e Reação nesta quarta-feira, dia 24 de julho de 2019. Hoje calor na Baixada Santista, praias com movimento, jardins da praia lotados, né, de pessoas que porventura trabalham de turno, que estão de folga, né? Então um dia maravilhoso, um dia muito bonito de calor aqui em Santos. Uma onda de frio vem aí, né? Parece que vão ser alguns dias e depois agosto e setembro, clima mais ameno, terminando assim o inverno, né? Tem reclamação aqui de lixo no estuário. Polícia Federal prende 4 suspeitos de invadir o celular de Moro e de outras pessoas, né? Realmente, se começar essa onda, vai ficar brincadeira, né? Neymar vai à China. Neymar voltou para o PSG, não queria mais jogar lá e não sei o quê, mas não tem proposta. E o Sheik, o príncipe, mandou ele voltar para o jogo, né? E vai para a China fazer pré-temporada. Acho que não vai entre os titulares, mas vai compor o elenco lá do PSG. Uma ideia boa era o PSG emprestar para o Santos, pagava o salário, ele ficava 6 meses aqui no Santos, dava uma melhorada na cabeça do Santos, ajudava o Sampaoli a ir com o Santos, né? E depois ele voltava para lá valorizado, porque ele ia jogar bem aqui no Brasil, valorizado, com a cabeça boa, e o PSG venderia ele para outro time com o valor ainda bem maior, né? Então acho que o Pérez podia tentar um estágio aqui no Santos, do Neymar, por 6 meses, acabar o Brasileirão aqui, depois ele voltava para a França, ia ser vendido e todo mundo ia sair ganhando, né? 7 mil ingressos vendidos agora para Santos e Avaí, olha lá, o torcedor tem que encher o campo aí, né? Ajudar o clube, Santos e Avaí, e depois o Santos pega o Goiás, aqui 2 jogos em casa, e o Santos que está em primeiro lugar, perdendo cabeça a cabeça com o Palmeiras, perdendo apenas por saldo de gols, né? Palmeiras que empatou ontem, né? E o Cruzeiro empatou com o River Plate lá, um grande resultado no Mano Menezes, lá na Argentina, né? Empatar com o River Plate, e o Palmeiras depois está perdendo de 2-0, teve uma viagem conturbada, Palmeiras também, avião que não conseguiu pousar em Buenos Aires, pousou em Rosário, voltou aquela confusão, né? E o jogador estressa e tal, e o Palmeiras que não vem num bom momento, né? Embora tenha o maior elenco do Brasil, mas não vem num bom momento, empatou lá na Argentina também, então 2-2 dá para reverter aqui no Brasil. Bom, e o Neymar vai para a Ásia, morreu o Juarez Soares, né? Juarez Soares, um grande comunicador, conhecido por China, né? E talvez uma pessoa bacana pra caramba. Tive umas 2, 3 oportunidades com Juarez Soares, quando fui diretor no Santos de 2000 a 2009. Uma pessoa bacana, sarrista, engraçado, né? Que Deus o tenha aí, conforte sua família. Também temos aqui a fonte do Boc News, olha lá o Jairo de Abreu Campos, todo o pessoal do Boc News, com 812 mil pessoas, o Brasil já ocupa o 3º lugar em população carcerária no mundo, né? Então, uma coisa complexa. E será que nós estamos reabilitando alguém no nosso sistema carcerário? Estamos dando uma condição para a pessoa trabalhar, para fazer um curso, para ter uma saída com mais gabarito, né, no nosso sistema, ou nós estamos fazendo PhD do crime, né? Nós vamos discutir isso aqui também. O nosso presidente, né, continua insistindo com Eduardo Bolsonaro, diz que não é nepotismo e diz que continua indicando ele para embaixador dos Estados Unidos. Obra que demora 10 meses, obra de 10 meses demora 4 anos para sair do papel, né? Então a Policlínica da Areia Branca, né, não foi concluída e agora vai ser entregue, né, mas está demorando muito, né, vai ser entregue agora em novembro, segundo a Prefeitura. Bom, estamos aqui com o Dr. Écio Lescrec, boa tarde, e também com o meu amigo Armando de Matos. Tudo bem, Armando? Tudo bem, muito obrigado. Prazer muito grande estar aqui e me sinto um aprendiz de direito ao lado do Dr. Écio Lescrec, mas terei o prazer e a oportunidade de fazer o programa ao lado dos 2 grandes amigos. Armando de Matos, advogado criminalista, né? E Écio Lescrec, advogado aí também com larga experiência, né? E também com os 2 comentaristas aqui do Ação e Reação. Armando, prenderam, né, o assassino, né? Posso chamar de assassino? Acho que não podemos. Bom, prendemos aí a questão do dono do Baccarat, né? Baccarat que teve 4 indiciados, 2 estão presos, com mais esse agora é o 3º, daquela morte estúpida, né? Por causa de R$15 do Lucas, né? Que nós adiantamos aqui por informações privilegiadas que tivemos uma semana antes, que tinham sido 6, 7 murros e 6, 7 joelhadas. Eu não me lembro, mas na época eu falei, eu tive informações, a gente falou uma semana antes, e ficamos falando todos os dias aqui, né? Então, realmente, uma morte lamentável, que podia ser o seu filho, podia ser o filho do Wes, podia ser meu filho, que de repente, numa discussão lá, né? Lá era R$60 seco e R$100 com consumação, né?
Eu já acho errado uma balada cobrar dinheiro com consumação, né? Porque obriga muitas vezes o jovem, o estudante, a ficar bebendo. Muitas vezes ele compartilha com uma mulher que entrou lá de graça, né? Até meia-noite a mulher entrava de graça, ele compartilha uma bebida com a mulher e tal. Mas você vê, R$60 seco e R$100 com consumação. Dá para o cara tomar umas 7, 8 cervejas, mesmo no preço lá em cima, 8 cervejas. Então o cara toma 8 cervejas, tal, às vezes mistura cerveja com uísque, com Red Bull, o cara sai meio altinho da balada, né? Então realmente às vezes o cara dá por R$15, discute e tal, mas o segurança tem que ter um preparo, né? Chama o cara lá, olha, nós vamos chamar a polícia, vamos fazer BO, ou na próxima vez você paga, ou deixa por 15 mangos, deixa por isso mesmo, ó, legal, mas a próxima vez vamos tentar marcar melhor, ou ver nas câmeras, tal. Não pode sair agredindo um jovem numa balada, uma balada que gerava emprego, que era uma balada que ficava fila na porta sexta, sábado e alguns domingos, tinha apresentação de talk shows, quer dizer, gerava emprego, né? E às vezes por causa de um segurança, 2 despreparados, põe tudo abaixo, não é isso? Sim, você falou em morte lamentável. Qualquer morte violenta é muito lamentável, principalmente para um estudante de engenharia com 21 anos, deixando o pai, a mãe, uma irmã. Muito triste e algo que poderia ter sido evitado com grande tranquilidade. Como você mesmo disse, o segurança serve para dar a segurança, para evitar o problema, doutor Écio, não para criar um problema. Aquele segurança preparado, que passou por curso de formação, tenho certeza que ele não faria isso. Ele tiraria aquele rapaz daquele miolo, daquele problema, levaria para a rua, se fosse o caso, acionaria a polícia militar para fazer uma ocorrência. Agora, tudo em torno de R$15. Poderia ser 150, 1.500, 15 mil reais, não importa. Não importa. Discussão dentro da casa não adianta, porque as pessoas estão com seus ânimos a flor da pele, o segurança final da noite, é uma estupidez, algo que poderia ter sido evitado. Tanto é que a Prefeitura, a Câmara Municipal de Santos, criaram uma lei obrigando que casas noturnas tenham agora seguranças preparados com um curso de formação. A casa noturna hoje não pode funcionar sem que apresente o corpo de segurança capacitado. O que nós tínhamos lá não eram seguranças, eram leões de chácara. Leões de chácara que acabaram tirando a vida de um jovem de 21 anos com socos, pontapés, pessoas com histórico de lutas marciais, etc. Bom, não precisa falar porque as imagens são terríveis. E o dono da casa, que foi preso agora semana passada, na quarta-feira, na verdade preso pela imprensa, porque as imagens foram veiculadas recentemente, novamente, e alguém viu, alguém fez a denúncia e ele foi preso. Mas o processo tem a sua marcha muito célere, nós já conseguimos que o interrogatório ocorra no próximo dia 3 de setembro. Após isso, as partes farão suas manifestações por escrito e aí o juiz decide se esses que estão presos serão levados a júri ou não. Sendo levados a júri, 7 jurados da nossa comarca vão decidir o destino dessas 3 pessoas. Senhor Skreck, triste, né? Uma casa noturna que gerava empregos, né? Não vou generalizar, não são todos seguranças, né? Porque tem muito segurança também preparado, mas às vezes não adianta por aquele cara de 3 metros de altura, 2 metros, todo bombadão, que o cara tem às vezes um tico não se comunica com o teco, né? Às vezes é melhor pôr um cara agregador e tal, porque não adianta você ter essa conduta, né? Teve casas noturnas aqui em Santos que mudaram 3, 4 vezes de nome, né? Tudo bem, tem uma casa noturna em Santos que pegou 2 pessoas, né? Fazendo atos indevidos no banheiro, colocou a cara do cara na privada. Tudo bem, mas leva o cara para a delegacia, faz alguma coisa. Agora, não adianta também você agir com tanta violência, porque acaba machucando a pessoa e acaba complicando a vida do estabelecimento, né? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente o convite de estarmos aqui mais uma vez hoje, coadjuvando com o doutor Armando, que é nosso fraterno irmão também, colega, advogado criminalista, e devolver a ele os elogios imerecidos que ele me destinou no início do programa. Mas são verdadeiros, doutor, são verdadeiros. Eu acredito que seja porque vem de um coração vergado pelo peso insuspeito da sua amizade por mim. Muito obrigado, doutor. E da nossa convivência na sublime instituição. Mas dizer o seguinte, que de fato a nossa sociedade atual, se nós olharmos, né, não é só nesse aspecto da violência física ocorrida, como retratou minuciosamente o doutor Armando, até porque ele é advogado assistente da acusação, conhece como ninguém todos os melindres que envolveram
esse drama que a família santista como um todo está participando. Vai dizer que a violência tem se espargido de uma certa forma. Hoje parece que todos aqueles senões que todos nós guardávamos, né, e ainda sublimávamos essas coisas negativas, de uma certa forma, de uns tempos para cá, houve como se fosse uma abertura, como se fosse a caixa de Pandora. A Pandora, na mitologia grega, todos sabemos, né, apenas lembrando, era uma deusa que não tinha sido convidada para o casamento de uma outra deusa. Então ela não foi, mas mandou o presente. O presente era uma caixa. E de dentro da caixa dizia, não se pode abrir essa caixa de nenhum. Mas a curiosidade da nubente, da noiva, foi maior e ela acabou abrindo a caixa de Pandora. E daí são todas as maldades do mundo, né? Quer dizer, parece que todas as maldades que existiam dentro da gente estavam assim, estancadas, estavam assim, guardadas. De um certo momento para cá, elas se afloraram. Isso em tudo mesmo. Você pode conversar com as pessoas na rua, não há mais aquele meio termo, né? Os latinos dizem mesus virtus est, quer dizer, a virtude está no meio, mas hoje você não encontra isso, você encontra extremados. É extremo para cá, extremo para lá, é difícil você encontrar o meio das coisas. É difícil mesmo. Ponderação, equilíbrio, parece que hoje está meio afastado, né? Esses termos estão meio afastados da convivência do ser humano, né? Agora, é uma perda lamentável, como disse o doutor Armando, um jovem de 20 e poucos anos, por causa de 15, mas que fosse 1.500, 10 mil, 1 milhão, nada substitui a vida humana, o carinho, o afeto, a projeção do que seria daquela família angustiada, investir num jovem que poderia ter um futuro brilhante, e hoje ocupa, quando muito, o sentimento triste, né? A saudade dos seus entes e seus amigos queridos, né? Realmente é triste, né? E a única notícia positiva aí é que a irmã dele parece que estava grávida e deu à luz, né? Um menino ou menina? Deu à luz na semana passada um menino, exatamente no momento ali, 1 ano após o falecimento do irmão. E agora a família recepciona uma criança que, óbvio, que vai trazer felicidade, um pouco de conforto, mas nada substitui o filho querido, amado, que essa mãe, esse pai e essa irmã perderam de uma forma tão ignorante, tão vil, tão covarde. E essas pessoas devem ser levadas a júri popular nos próximos meses para que paguem a sua conta com a sociedade. Bom, segundo o Jornal do Boqueirão, 812 mil pessoas estão presas, né? O Brasil já ocupa o 3º lugar em população carcerária, né? Acredito que algo tem que ser feito, né? Porque as pessoas não trabalham. Aí diz que não pode trabalhar, mas pode oferecer um serviço, muitas não estudam. Algumas prisões são modelos, né? Existem no Brasil também. Mas a maioria, né, o cara faz mestrado, doutorado, PhD no crime, né? Então, realmente, o que podemos fazer, né? É um país muito grande, um país que tem desemprego, um país que melhorou, mas temos ainda 6,8% de analfabetos, né? E uns 20% de analfabetos funcionais. Então, realmente, é complicado, né? Muito complicado. O sistema prisional, ele é deixado de lado. Da mesma forma que os prefeitos municipais deixam o esgoto de lado. Alguns, né? Não todos. Por quê? Porque isso não traz voto, não traz oportunidade para o governo, ninguém aparece. E o sistema prisional é muito importante porque lá nós precisamos entender o seguinte: a pessoa inserida no sistema prisional hoje, devendo sair daqui 1 ano, 2, 5, 10, 30, que é o máximo, o doutor Lescrex está aqui, não me deixa mentir, o máximo que uma pessoa fica no cárcere são 30 anos, mas esse produto volta para a sociedade, de alguma forma, talvez muito pior do que entrou. E o crime tomou conta, porque o governo perdeu a mão do sistema prisional, principalmente no estado de São Paulo, o crime tomou conta e as cadeias são controladas pelo crime organizado. Agora, nós precisamos pensar o seguinte: a nossa população era a 4ª, hoje é a 3ª, estamos rumando para o 2º lugar. Quase 1 milhão de presos. Ou seja, cada 200 pessoas, somos 200 milhões hoje, mais ou menos isso, cada 200 pessoas, um está preso. É muita gente para o país como o nosso. Nós perdemos para os Estados Unidos, lá é a maior população carcerária. Mas nós estamos já em 3º lugar, indo para o 2º lugar. Então, nós precisamos pensar, bom, o que está acontecendo? A polícia está trabalhando? A polícia está trabalhando, o Poder Judiciário está trabalhando, mas alguma coisa está falhando. Que coisa? A educação. Se nós pensarmos na educação hoje, fizermos uma projeção para 20 anos, nós vamos diminuir.
a quantidade de cadeias. Paulo Freire já falou isso há muitos anos. Constrói escola agora para não construir cadeia lá na frente. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos deixando de lado. A educação está lá embaixo. Nós estamos falando de uma série de coisas. Reforma da Previdência é importante? Muito. Reforma tributária é importante, geração de emprego e tal. E a reforma da educação. Obrigatório, não pode ter criança mais na rua. Ah, mas já tem lei que fala sobre isso, mas não é cumprida. Criança é para ir para a escola, de manhã e de tarde, à noite faz esporte, depois vai para a cama e dorme. Por quê? Cabeça vazia, oficina do diabo. O sujeito fica ocioso, o que ele vai fazer? Ele vai traficar, ele vai matar, ele vai fazer tudo o que não deve ser feito. Então, se o Estado acordar e começar a investir agora, hoje, na educação, projeção 20 anos, lá em 2040 nós teremos algo significativo. Hoje nós estamos acumulando seres humanos na cadeia, que estão lá na escola do crime. Muitas cadeias não têm sistema de trabalho, então o preso não pode fazer remissão de pena. O que é remissão para o telespectador? Trabalha 3, diminui 1. Você fica trabalhando o dia todo, diminui 1. Nós não temos espaço para essa gente trabalhar, porque o sistema prisional não foi pensado dessa forma. Ele é uma forma de se acumular gente. E ali o sujeito fica no celular, ligando para as outras pessoas, falando que o filho foi sequestrado. Celular. Nós sabemos que dentro das prisões se consegue inserir celulares. E aqui vou fazer uma defesa para os colegas advogados. Algumas pessoas pensam, quem leva o celular é o advogado. Deixar bem claro, no sistema prisional hoje, você não consegue passar uma caneta para que o preso assine uma procuração. Você entra no CDP de São Vicente, Praia Grande, você passa por um scanner. Um scanner. Até outro dia aconteceu algo Você lá deixa no carro, então? Você tem um armário dentro lá do sistema prisional, você fica com a chave, você deixa a sua carteira, o seu relógio, o seu aparelho celular, a sua caneta, a sua abotoadura da sua camisa, e você quando passa por... A abotoadura é só para advogado chique, né? Então, desses 8 mil de Santos, só uns 2, 3 que usam aqui, né? Quando você, é muito chique, quando você ingressa no aparelho, vê tudo, por incrível que pareça, doutor Lescrec. Outro dia eu estava lá, fui conversar com um cliente que acabara de ser preso, eu precisava conversar com ele pessoalmente, e nós passamos pelo scanner. O colega que passou na minha frente, por incrível que pareça, o telespectador vai ouvir e não vai acreditar. O funcionário do CDP virou para o advogado e falou, doutor, procure um médico e vá ver seu pulmão. Estou enxergando uma mancha muito grande aqui no seu pulmão. Então, não é brincadeira que eu estou falando. E esse colega é fumante, inveterado, e de fato foi procurar. O scanner detectou uma mancha dentro do pulmão dele. O carcereiro. Já falou, faz uma biografia. Vai lá, vai no médico, se o senhor está com algum problema. Então, você não consegue entrar com um pedaço de papel, um bilhete, não entra. Doutor, tem um papel no seu bolso. Um papel de bala, é um lenço, alguma coisa. E então, a namorada, quando esconde ali, o negócio consegue ou não? Consegue. Passa pelo scanner, pega. Tanto é que aumentou muito o número de prisões, agora diminuiu porque pega tudo então. Pega tudo. Então, falar assim, é o advogado que leva. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Mas que nós sabemos que existem aparelhos de telefone celular dentro dos presídios é fato. Agora, o Estado começa a investir então, alguém de dentro que leva ou chega de aviãozinho, né? Pode chegar de drone, pode ser o próprio funcionário, né? N formas. Agora, que chega lá, nós sabemos disso. Agora, se o Estado não pensar no preso como um ser que vai ficar lá 1, 2, 5, 10, 30 anos e depois ele volta para a sociedade como produto pior do que entrou, não teremos paz. A reincidência continua, o crime está imperando e o Estado está deixando o sistema prisional para segundo plano. Veja bem, nessa linha de pensar do doutor Armando, é como se nós estivéssemos enxugando gelo. Ou seja, vai prendendo, mas a torneira está aberta lá, está saindo água, está puxando com o outro, não está adiantando nada. Na Noruega, há 25 anos atrás, foi feito, e lá num regime de principado, um rei, inclusive, de nobres, resolveu implementar um outro tipo de política para o país, num regime, digamos que eu disse agora, de nobreza. Todas as crianças, na idade escolar, de 5 anos em diante, iam para a mesma escola, o pai não podia levar a criança, porque tinha pai que tinha condição de bicicleta, outro a pé e outro com o carro, esses carros que tem na Europa, muito importantes, como é uma das marcas que... Range Rover? O carro europeu lá mesmo, quase o leste europeu. Bom, esses carros... Não, porque aí cria uma diversidade, uma diferença entre classes sociais que prejudica a criança.
naquele momento primeiro que entra para a escola. Os uniformes iguais, o material de escola igual, né? E o lanche, a comida igual, ninguém podia levar comida diferente, não podia alimentar na escola. Depois de 25 anos, uma geração é contada de 25 anos, né? É o que se supõe assim nas estatísticas, né? Um homem com 25 anos se procria, né, se reproduz, aí, então vem uma outra geração que sucede a dele. Depois de 25 anos, os índices de criminalidade da Noruega tinham baixado violentamente. Por quê? Porque atacou a origem, lá atrás. Quer dizer, o dia eu disse aqui no programa, eu não sei quem é que estava debatendo com a gente, ele falando de uma forma e o meu pensamento era de outra. Ele dizia o seguinte: vamos imaginar que um espermatozoide, parece cômico isso, né? Mas às vezes, por uma parábola, a gente consegue atingir um entendimento maior do que se dissesse nas letras literalmente. Então, veja bem, um espermatozoide, por acaso, fecunda um óvulo. Um outro, coincidentemente, fecunda um outro óvulo. Esse óvulo fecundado, primeiro, se agrega no útero de uma mulher. Coincidentemente, o outro óvulo fecundado também se agrega no útero de outra mulher. Esse primeiro óvulo fecundado se desenvolve no útero de uma mulher. Coincidentemente, o outro também. Coincidentemente. Depois de 9 meses e tal, aquele óvulo se transformou num ser humano e nasce. Coincidentemente, o outro também. E aí terminaram as coincidências. Enquanto um já tinha nome antes de nascer, já tinha padrinhos escolhidos, já tinha um quarto reservado, pintadinho com o nome dele, com os brinquedos e tal. O outro nasce numa sarjeta, numa valeta, embaixo de uma ponte. Acabaram-se as coincidências. Enquanto um vai para o pediatra, o outro, se sobreviver até os 5 anos, se não morreu de difteria, de tétano, de coqueluche, né? Se não foi morto por uma bala perdida no meio da rua, filho de quem não sei, nem se sabe o pai, quem era. Então, vai ser formado no quê? Na marginalidade, em pequenos furtos, criado, porque aquele é o ambiente dele. O outro não, o outro teve uma educação e tal. Quando os dois chegarem aos 18, 20 anos, onde está a meritocracia? Meritocracia é estarmos iguais, competindo igualmente. Não tem competição. Um já é um bandido, criado na marginalidade. E quem é responsável? Ele? Não. Os pais. Que culpa? Nem pai tem. A sociedade foi madrasta para ele a vida inteira. O que ele vai devolver para a sociedade? Carinho, flores, beijos. Ele vai devolver o que ele aprendeu. Essa é a grande questão. Então, a reforma da nossa sociedade, ela tem que olhar pela sua origem. Obviamente que é uma utopia se imaginar que seria possível se diminuir esse desajuste social, essa diferença de classe que se impera aqui pela plutocracia. Plutocracia é uma expressão grega que significa classes econômicas no poder. Como que as classes econômicas mais abastadas, estando no poder, vão se importar em dividir o poder com as classes menos favorecidas? Isso não existe, é uma utopia. Não existe isso. Agora, a gente pode diminuir essa distância social, né, com políticas públicas voltadas para isso. Quando o doutor Armando estava falando da criança, a escola e tal, eu me lembrei do Leonel de Moura Brizola. Ele era engraxate numa estação rodoviária numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. De repente ele foi o único brasileiro que conseguiu ser eleito 2 vezes governador do estado por estados diferentes, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Ele criou o FIES lá no Rio de Janeiro, onde a criança ia às 6 horas da manhã, né? Ficou um exemplo a ser seguido, tanto que no mandato dele sucessório, no segundo mandato dele, ele conseguiu ser eleito no primeiro turno contra a Rede Globo. No Rio de Janeiro, nunca aconteceu de um governador ser eleito no Rio de Janeiro no primeiro turno, só ele foi, contra a Rede Globo, né? Então, por quê? Em consequência desse projeto de educação, os FIES, todos lembram do FIES, né? Eram escolas públicas mantidas pelo governo, que a criança entrava de manhã, passava o tempo todinho embora, independente da classe social, né? Então, de fato, aí as crianças iam ter uma convivência, porque uma criança não olha para a outra vendo nela uma divergência. Não. Ela vê uma convergência, são crianças, não é? Quem cria as divergências são justamente os fatores sociais, que vão desaguar lá adiante no quê? Na criminalidade.
Então esses meninos que vivem na rua pedindo esmola e tal, se vê uma coisa de mais valor, não pega? Pega, não é dele, mas ele pega. Para ele não é crime, para ele é o dia dele, é a sobrevivência dele, né? Vai vender na rua isso e aquilo, depois eles com droga, então é a coisa mais comum que tem, né? Droga, isso aqui, daqui um pouco, se vão para os reformatórios juvenis, aí vão se misturar com elementos mais perniciosos que ele, depois vão então para a prisão, que seria um centro de ressocialização, quer dizer, para dizer, olha, você errou, então você vai ficar aqui para se ressocializar, para voltar para a sociedade, que é nada, vai lá ganhar um PhD em marginalidade, vai conviver com grupos, com facções criminosas, puxa vida, e aí não vai ter jeito mesmo, nós vamos ter 1 milhão de carcerários, vamos ter 2 milhões, 10 milhões, porque não tem jeito mesmo, enquanto a torneira lá embaixo, lá atrás, né? Lá na fábrica, né? Lá na fábrica, né? Como eu disse outro dia de armas, né? Quando o projeto de desarmamento, né? O estatuto de desarmamento, eu disse assim, olha, vender armas, isso aqui, não, na minha concepção parece uma loucura, devia punir quem fabrica a arma, porque a arma não tem nenhum objetivo de preservar a vida humana, ao contrário, é para destruir a vida humana, a vida dos animais. Quem é que tem arma? Para matar um bicho, para matar um ser humano. Então, você impedir que haja a comercialização de armas é mais ou menos que enxugar gelo. Se ela está sendo fabricada lá, as grandes empresas, uma maior indústria do mundo, a indústria bélica de armas, para que ela é feita? Para salvar a vida humana? Não, é para matar a vida humana. E a gente aceita isso com naturalidade. Ah, tudo bem. E não aceita com naturalidade o comércio de armas. Não é um contrassenso? Quer dizer, o principal perdeu lugar para o acessório. Quer dizer, o principal é a fábrica de armas. Perdeu lugar para o acessório, o comércio. Só se comercializa porque se fabrica. Porque se não tivesse fábrica, vai comercializar o quê? O vento? Não é? Então, parece a gente falando disso, pô, será que esse tal de Écio Lescar, que ele é desse mundo, ele não é meio ET, não? Não tem umas ideias assim tão discrepantes. Não é, porque vai mais do que é, porque lá no Karatê, o Armando sabe que nós lá do Justo frequentávamos o Karatê. Professor Shinzato, tá? Ele tinha uma placa, né, lá na academia, dizia assim, os sábios discutem as ideias. Os homens inteligentes, os fatos. E os mais humildes, os personagens. Então, essa questão ficou assim. Um dia tem um jogo Santos e o Cruzeiro, tal, em São Paulo, e o Luiz Alberto Maia era secretário de obras do governo Justo, era secretário jurídico. Nós fomos para São Paulo, estavam lá e tal. Aí eu estava com aquilo na cabeça e tal. Aí um cidadão falou assim, esse Palhinha não joga nada. Jogador na época do Cruzeiro, né? Aí o outro diz assim, não, o Santos e o Cruzeiro, 2 escolas de futebol e tal, né? Já é um fato, né? Já não era o personagem. Aí o outro lá atrás diz assim, esse é o estágio do futebol brasileiro. Já era a ideia, quer dizer, estava se envolvendo com as coisas mais abrangentes, que não dependiam nem de fato, nem de personagem, porque as ideias são eternas, né? Então, no nosso caso, a minha preocupação sempre foi, tentar buscar a origem das coisas. E no mundo atual, no mundo dinâmico de hoje, não se tem tempo para isso. A pessoa quer resolver o problema que não quer saber a origem lá atrás, não quer repensar, não quer, será que estou certo, será que estou errado, será que é assim mesmo? Será que esses anos que fizeram meu cabelo ir embora, ficarem brancos, não me trouxeram nenhuma vivência para eu poder enxergar um pouco mais a realidade que vivo? Daqui um pouco sou chamado para uma outra tarefa aqui, né? Em algum lugar que não se sabe qual, né? E eu vou ainda sem levar comigo nada do que aprendi aqui? Essa é uma questão. Então, voltando à situação que estamos na origem, o aumento da carceridade no nosso país e no mundo, né, decorre principalmente porque lá atrás, a torneira está aberta, né? Nós fabricamos milhões de marginaizinhos a todo dia nas ruas. Eu, às quintas-feiras, distribuo comida na rua, faço há muito tempo isso. Nem gosto de falar sobre isso, porque uma mão faz, a outra não deve saber. Mas eu vejo a população aumentar. Tudo é bandidinho que vai acontecer lá. Isso aí. Bom, a questão da população de rua é complexa, né? Porque a sociedade trabalha da minha maneira, de uma maneira meio não uniforme, né? Porque, por exemplo, a prefeitura tem os abrigos, mas tem que ter o regramento. As pessoas de bom coração, como o Écio, prato de sopa, tal, levam alimentação, porque tem que dar a comida a quem tem fome.
A prefeitura fala para mandar para os abrigos, as pessoas não vão, né? Tivemos um caso de um vereador aqui em Santos que ele quis pegar coercitivamente 7 filhotes de animais lá, mandou a Codevida, a Guarda Municipal, o SWAT e tal, para pegar. Os caras falaram, não tem maltrato nenhum. A Leila Abreu, que é até indicação desse vereador, falou, não tem maltrato, a gente não pode recolher. Não seria mais simples mandar um assistente social, uma pessoa lá, você tem 7 animais, tem o filete, que vai atender 3, tem o fulano de tal que vai atender, tem a própria prefeitura que vai atender, nós vamos vermifugar esses animais, vamos colocar na página da prefeitura, nós vamos fazer uma doação aos poucos desses cachorrinhos, com a sua permissão, para que a mãe que tem leite não perca os 7 filhotes de uma vez, que o vereador, ele não entende medicina. Eles acham que entende mais que a gente, né? O vereador entende tudo, né? Mas enfim, eles acham que entende mais que a gente. E às vezes a assessoria dele não fala que não dá para tirar 7 filhotes de uma mãe, que você traumatiza a mãe. Aí não é proteção animal, é desproteção animal. A mãe tem leite, essas vira-latinhas produzem muito leite. Não é o cachorrinho do sofá, vereador, é um vira-latinha na rua. Ele produz muito leite. E aí quando você tira os 7 filhotes, dá mastite. O animal está no chão, não está no sofazinho branco bonito. Ele está no chão. E de repente ele contamina e dá mastite. Então tem que ser tudo aos poucos. Aí o morador de rua falou que não ia entregar os cachorros, complicou, a Codevida foi lá, viu que não tinha maltrato, uma confusão, né? Será que estão fiscalizando as obras? Será que estão fiscalizando as UPAs, se está tudo bem e tal? Ou estão querendo coisas pontuais? Acho que a função do vereador é 90% fiscalização. E 10%, 5%, propor leis, essas ações pontuais, midiáticas, né? Então realmente é bem complicada essa questão, né? Da questão da sociedade que trabalha de uma contramão, né? Uns dão comida, porque a prefeitura manda ir para os abrigos, as pessoas não querem ir para os abrigos, e como o Écio falou, alguns são futuros marginais, outros drogados, outros gente que tem problemas psicológicos, ou gente do bem que está desiludida, e acaba sempre aumentando. No último censo nós temos 1.512 irmãos nessa situação de rua em Santos. Olha, vou te falar algo que talvez abale o que você está falando. Eu acredito que esse número seja maior. Eu costumo caminhar na praia logo cedo. Mais que 1.500? Na cidade toda, sim. Eu entendo que sim. Só na faixa de praia nós temos um número elevadíssimo. Nós contabilizarmos a cidade, a área continental da nossa cidade, que é muito grande, Zona Noroeste, que é outra cidade, né? Zona Noroeste, Nossa Senhora de Fátima para lá é outra cidade. Estou falando em tamanho. Área continental, lá no Monte Cabrão, etc., lá é outra cidade, alguns santistas nem conhecem, lá pertence a Santos. Então, se nós pegarmos toda essa parte territorial e somarmos, muito mais, afora os usuários de entorpecente que recusam-se de forma, às vezes até física, né, de procurarem ajuda, de serem encaminhados, porque não há como, sem a vontade dessa pessoa, ser encaminhada a uma clínica para tratamento. E nós observamos a quantidade de usuários de entorpecente crescendo a miúde. Observamos moradores de rua de outras cidades que vêm para cá pela facilidade da praia, do chuveiro da praia, da boa vontade das pessoas boas da nossa cidade, de darem comida. Eu observo a porta do Fórum Cível, o Dr. Lescrec conhece muito bem lá na Rua Bittencourt. Após 19 horas, aquilo é um dormitório. As pessoas dormem ali. Não uma, não duas, mais de 15 eu observo ali, naquela parte coberta. E a prefeitura precisa, não pode recolher obrigatoriamente, não pode levar, mas tentar através dos assistentes sociais reencaminhar essas pessoas ao seio da sua família. Algumas até têm família, caíram ali por conta do álcool, da depressão, da droga, um serviço de assistentes sociais para tentar encaminhar essa pessoa para um emprego, para um tratamento e tirá-la daquela situação pior que um animal. Pior que um animal. Na rua, agora com frio, né? Em São Paulo, pessoas recentemente morreram de frio. Então, é um número que eu observo que está cada vez crescendo, galopante, e as cidades não estão fazendo nada por isso. Para terminar o bloco, que é a sua opinião na questão dos moradores de rua, né? É um fato muito complexo, né? Veja só, eu há muito tempo faço esse trabalho junto com os amigos em função de uma entidade cristã que nós fundamos chamada Primado da Razão, né? Cristianismo Nova Era. É uma leitura atual sobre a história do cristianismo. Adogmático, quer dizer, não se prende a nenhum dogma, ou seja, ela acompanha o dinamismo de tudo que vier a ser descoberto em torno da história do cristianismo, se incorpora, não tem dogma, ao contrário, nossa busca sempre é da verdade, como dizia o mestre dos mestres, né? Muito bem, então, o que dizia ele? Tem uma passagem bíblica
que Jesus, que na verdade não era Jesus, né? A letra J, eu já disse isso várias vezes, ela foi incorporada às línguas neolatinas na Idade Média, a letra J. Não existia, tanto que na cruz está IN, que é Iu Julius Nazareno Rex Iudorum. Não existia a letra J. O nome, na verdade dele, o nome que se tem no aramaico seria Yoshua Bas Judá, ou seja, José, filho de José de Judá. Mas é uma passagem que ele está com a turma dele, os discípulos, e chega um cidadão e diz assim: mestre dos mestres, como faço para ascender ao reino dos céus? Aí Jesus, né, disse: olha, eu não sou mestre dos mestres, né? É Adonai. Adonai, na linguagem aramaica, é Deus, porque Deus é uma variação de Zeus greco-romana, e não tem nada a ver com os judeus, né? Então seria Adonai. Adonai é que é mestre dos mestres. Siga as leis de Moisés. Ah, mas eu sigo, né? Não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não gula, nada. Você tem bens? Tenho. Então pegue os seus bens e dê para os pobres e me siga. Aí o sujeito ficou carrancudo, fechou a cara, viu? E foi embora. Aí os discípulos olharam para Jesus e falaram: mestre, por que o cidadão ficou assim tão triste, assim, não gostou nada desse conselho que o senhor deu para ele? Porque infelizmente é assim. Quem escolhe os bens materiais como seu Adonai, o seu Deus, né, não pode seguir ninguém mais, já escolheu um Deus, né? E aí dei aquela frase assim: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ascender ao reino dos céus. Isso traumatizou os ricos. Bom, então é pecado ser rico? Não sei se é pecado ou não, não fui eu quem disse isso, né? Quem sou eu para esse negócio? Eu faço o que o mestre dizia: distribuo as coisas que eu posso distribuir para as pessoas mais humildes. Agora no inverno, é uma coisa terrível, terrível. Eu moro numa casa boa, confortável, num bairro bom da cidade, tenho até o meu vizinho aqui do lado, o Paulo Chefia, está fazendo companhia. Paulo Chefia, me deu até carona lá com a BMW 0 km dele. Bom, olhava pela janela, eu não conseguia dormir. E, no entanto, na soleira da porta, do lado, em frente à minha casa, tinha um sujeito dormindo na rua, dormindo. E eu com inveja de cidadão, porque não conseguia dormir. Eu disse: puxa vida, como é que eu, agasalhado aqui nesta casa, com todo o conforto, não consigo dormir? Posso ter inveja de um cidadão que está dormindo ao relento? A consciência dele está mais leve do que a minha. Deve ser por isso, né? Não é possível que o sujeito esteja dormindo ao relento. Ele dormindo, roncava, e eu na janela não conseguia pegar no sono. Então, vou agasalhar o cidadão. Aí comecei a entregar assim na rua. O senhor vai fazer o quê? Não posso dar nada. Pelo menos coloco uma coberta em cima do cidadão. Criança, vem até com cachorro, família. Famílias inteiras, né? Tem uns que são realmente drogados, mas outros não. Outros estão ali procurando, sei lá, uma melhor condição de vida diante de todas as dificuldades que tem por aí. Mas isso não importa. Se está dentro da gente ajudar o próximo, ajude. E sabe que eu sou censurado por isso, Armando? Acredito. Tem gente, você tem carro importado, você toma uísque 12 anos, como é que você vai, você pessoalmente ir lá e colocar um agasalho? Manda alguém lá. Não, eu posso mandar alguém para ir numa festa bacana, comer o churrasco no meu nome, encher a cara, comer picanha e tal. Isso eu posso mandar alguém. Mando o Filete, mando o Armando, mando o Paulo Chefia. Mas para ir fazer, assim, pegar... Mas eu já entreguei cobertura com você também. Claro. Mas pegar o contato pessoal, aspirar até aquele sei lá, aquelas doenças todas que existem aí, são proliferantes. Ali correu risco, eu não vou colocar nenhum amigo meu, não. Eu mandar um amigo para a guerra, né? Vou eu, pessoalmente, faço isso. E com prazer. O dia que eu faço isso é um dia que eu durmo feliz. É o dia que eu não tenho insônia. Fazer o quê, né? Bom, você está acompanhando o programa pelo canal 11 da NET, para assinantes, pelo 8 Vivo Fibra e pelo www.tvcomsantos.com. Reprise às 23 horas e também a 1h da manhã. Hoje com o Dr. Écio Lescrec, Dr. Armando de Matos, aqui no programa. E você sabe, né, como todos os dias, para quem está fora de Santos, é o 13. Para quem está aqui na Baixada Santista, na Baixada Santista, 99711-5545. Você manda mensagem para cá e nós vamos responder no segundo bloco. É muito rápido, já voltamos.
você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta no Programação em Reação, hoje 24 de julho de 2019, quarta-feira, né? Hoje com Soles Cleck e Dr. Armando de Matos, dois advogados reconhecidos aqui na nossa região e até no país, né?
Dr. Écio Lescrec, e muitos advogados aqui participando do programa, né? O Rick Santos, advogado, gostei do termo marcha processual, tá brincando aqui com o Armando de Matos, né? O Almir do Imbaré também falando que o programa está muito bom. A Fabiane Écio Lescrec, famoso doutor Jacaré. Depois a gente explica por que esse jacaré, né? Porque jacaré, porque é uma draga para comer, come muito, né? Por que é doutor Jacaré, né? Depois a gente vai, depende daquele outro jacaré do lago, isso a gente conta depois, né? Bom, o Aldo Santos Pinto vem no programa. Violência realmente é lamentável, concordo com os doutores aí. A Regiane parabenizando o programa aqui também, né? A Valéria e a Cláudia Capô de Casa vem no programa também com a Fernanda Vanucci, dizendo que o programa está ótimo. E o Zé Augusto mandou uma pergunta ontem, mas chegou 2h24, né? Como não conseguimos falar. Filete, minha irmã veio passar as férias em Santos e foi passear no Orquidário. Eu pedi para ele reenviar a pergunta hoje. E viu que estava abandonado o Orquidário. Vários lugares não podemos passar. Em plenas férias, a prefeitura não tem consideração com os turistas e foi cobrada uma entrada. Complicada essa questão, né? Muito. O Orquidário já passou por várias obras, várias reformas. É um local que requer manutenção. Quando está consertado, arrumado e possa receber o cidadão santista, os turistas, é um lugar muito bacana. Na verdade, é uma mini floresta dentro da cidade, né? E nós temos lá as orquídeas, né? É um lugar muito bonito, daí o nome Orquidário, óbvio. Temos lá animais soltos, temos aves. É um lugar muito bonito, fresquinho, pitoresco, mas que a prefeitura deveria ter mais cuidado mesmo. A Adalgisa, muito bem, parabéns aos convidados, Eduardo. Muito agradável ouvir reflexões do padrinho Écio. Uma forma de trazer o tema a partir de parábolas permite que possamos acessar nossas ideias, repensar nossas ações pessoais do dia a dia. Gosto muito que ele traz a verdade como princípio e as possibilidades de políticas públicas que possam favorecer as pessoas e as diferenças sociais. É muito complexo e importante todas as discussões que você faz no seu programa, né? Então, muito obrigado, né? Tem o Baltazar da Casa vem no programa também. O Passarinho mandando aqui para mim sobre que venderam 7 mil ingressos para Santos e Avaí. Você vê 7 mil ingressos hoje. Nós temos aí na quinta, sexta, sábado, domingo, até 4 horas da tarde, né? Então, bacana. O Paulo Rogério mandando aqui que saiu a edição do Auto Informe, o informativo dele de animais. O Andrei mandando um abraço para vocês aqui. O Uriel Vilas Boas, pergunta interessante. Écio, são mais de 800, ele falou 800 prisioneiros, são mais de 800 mil prisioneiros, não, 800 mil, né? 800 mil prisioneiros nas cadeias e presídios. Mas há um percentual elevado de presos que ainda não foram julgados. O que a nossa OAB, porque ele é jornalista e também advogado, deve fazer contra essa barbaridade de pessoas presas sem julgamento? Olha, depois da minha manifestação, eu vou deixar que o doutor Armando... Quer que ele fale primeiro? Não, eu vou colocar, porque o Uriel está pedindo a minha opinião, eu tenho que responder com o companheiro nosso, tantas lutas, né? E dizer o seguinte, olha, até a Constituição de 88, nós tínhamos uma Constituição Federal, que é o Estatuto da Nação, a rainha das leis, outorgada, né? Ou seja, o regime de exceção que tomou conta do país em 64, impôs uma regra de conduta social à nossa nação, à nossa certidão de nascimento, por vontade própria dos dirigentes daquela época. Em 88, entrou em vigor a Constituição chamada Constituição Cidadã. Por que ela era cidadã, né? Porque, além dos parlamentares terem sido investidos no poder constituinte, os deputados e senadores, para elaborarem a Carta da Nação, ela fez uma alteração fundamental nos direitos fundamentais do cidadão. Qual seria isto? Veja bem, o Estado normalmente é um Estado acusador. Por quê? O Estado tem o poder de polícia, as polícias, tem o Ministério Público, e o Estado também tem a função de julgar através dos magistrados, de primeira instância, desembargadores e os ministros e tal. Ora, fica numa concepção esquisita interpretar-se assim, se o Estado é acusador e o Estado julgador, o que sobraria, então, para o cidadão? O que restaria para ele? Se quem acusa é o Estado e quem julga o Estado, então o Estado já está condenado. Numa concepção bem simplista da coisa. Aí, essa Constituição inseriu a garantia
do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Muito bem. Aí vem a questão. Direito fundamental. Não é um direito, não pode ser alterado por uma emenda constitucional, só por uma revisão à própria Carta Constitucional, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi revista 5 anos depois dela ter sido promulgada. Esta é a garantia do cidadão, quer dizer, colocou o cidadão, por isso ela é chamada Constituição Cidadã, com a prerrogativa de ser considerado inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso quem diz? A Constituição Federal, a rainha das leis, nas suas garantias fundamentais do cidadão. Não é num ato de disposição transitória, não é numa sub-emenda constitucional, não. Garantias de direitos fundamentais do cidadão. Muito bem. Por isso, o doutor Ulisses Guimarães disse, né, que aquela era a Constituição cidadã, que ela tinha colocado o cidadão, pelo menos, ao nível do poder público, do Estado. Né? Bom, a pergunta do Uriel foi relacionada a tantos presos que estão detidos, sem que tenham sido julgados ou condenados. Muito bem. Então, o doutor Armando vai muito melhor do que eu explicar que, afora esta disposição constitucional que assegura a inocência até o julgamento do trânsito em julgado da sentença condenatória, as possibilidades que haja prisão, sem que seja maculada essa norma constitucional. São o quê? As prisões temporárias, as prisões em flagrante. Esta parte, o doutor Armando, que é advogado criminalista, vai responder muito melhor que eu. Armando, essa questão aí das pessoas que não foram julgadas, estão presas, enfim. Bom, em primeiro lugar, mandar um abraço ao telespectador Uriel Vilas Boas, que se a palavra cidadão encaixa-se em alguém, é no Uriel Vilas Boas. Ele está sempre antenado, sempre prestando atenção em tudo que acontece na nossa cidade. Um grande abraço. Em primeiro lugar, essas pessoas, esse número, 800 e tantas mil pessoas, são presos, já condenados, já no sistema prisional cumprindo pena, já no sistema semiaberto, ou seja, já passaram pelo fechado, já estão no semiaberto e daqui a pouco irão para o aberto. Então, esse número também é computado. E aqueles que estão em prisão preventiva, temporária ou que acabaram de ser autuados em flagrante. Estão ali aguardando a decisão judicial à disposição da justiça. É um número muito grande, doutores, um número muito grande. Agora, se nós formos observar, de um certo tempo para cá, as defensorias públicas foram criadas. Então, falar que as pessoas não têm mais assistência judiciária não é fato. As cidades pequenas mantêm isso, as cidades grandes mantêm isso e os estados criaram as suas defensorias. Tanto o estado como a União criou a defensoria pública também. O que acontece é que quando chega no Poder Judiciário é um gargalo. Né? Santos ainda é uma cidade, aspas, tranquila, que existe um número razoável de varas criminais, né? Tanto da Justiça Comum como da Justiça Federal. Existe uma quantidade de juízes auxiliares, então o fluxo processual ele é rápido. Existem cidades que lamentavelmente não têm essa possibilidade e um processo demora anos, mesmo aqui no nosso entorno. Guarujá é uma cidade muito deficitária, Praia Grande é uma cidade deficitária, né? O Litoral Sul também muito deficitário, geralmente são juízes novos que estão ali de passagem, né? Aqui não, já é um juiz já mais tarimbado, com mais conhecimento. Às vezes tem juiz que fica em 2, 3 comarcas no Litoral Sul também. No Litoral Sul. Você vai, por exemplo, ele tem que ir em Peruíbe, Mongaguá, o mesmo magistrado trabalha em 2, 3, 4 cidades. Né? Aí fica 2 dias em cada cidade, um dia, não é isso? Complica, exatamente. Né? Santos não, é uma cidade diferenciada, a começar pelo próprio prédio do fórum, coisa mais linda, né? Prédio dos anos 50, que foi concebido em outro momento que o Estado tinha dinheiro para construir um prédio como esse. Hoje não tem mais como ser feito isso. Mas o que precisa fazer? Precisamos pensar no nosso sistema processual. Por que nos Estados Unidos lá é muito rápido? É uma coisa muito interessante. Nós imitamos os norte-americanos, doutora Skreck. Precisamos imitar as coisas boas também. Lá acontece o seguinte, falo na parte penal, do crime. O promotor chama e fala assim, olha, vou te acusar de tal crime, as provas que eu tenho são essas. A sua pena poderá ser, num caso de morte, um crime capital, até a pena de morte.
ou ficar por anos a fio dentro da cadeia. Num outro caso mais simples, uma pena menor, o promotor chama e fala assim, quer fazer um acordo? O que é o acordo? Não tem investigação, ou melhor, não tem processo. A investigação já foi feita, não há processo. Você verificar 30, você fica 10, você assume a autoria desse crime, fica 10 anos, e com 8 anos você vai para casa, ou vai para condicional, como eles chamam lá. E não há o processo. Então nós não utilizamos o Poder Judiciário. Um processo cai na mão de um juiz, aquilo é complicado, precisa marcar a audiência, localizar as pessoas, carta precatória, perícia, tem um custo. Isso demora. Nos Estados Unidos não. A prova foi constituída pela polícia, o promotor chama os advogados, fala assim, vamos fazer um acordo? Se o sujeito fala, não, eu não quero fazer acordo porque eu sou inocente, vai para o processo, podendo ser absolvido. Como via de regra, aquele que não praticou o crime, que tem provas cabais contra aquilo, ele vai para o processo e ele é absolvido. Mas lá existe a pena de morte. Então o sujeito não paga para ver. O que acontece? Ele é chamado, o promotor faz essa proposta e ele aceita ou não aceita. Nós tiramos o peso do Poder Judiciário para julgar briga de trânsito. E grandes crimes, quando chegam aos tribunais superiores, estão prescritos e as penas não são aplicadas. Com relação ao julgamento de segundo grau, eu concordo com o Dr. Lescreck. Nós estamos alterando o que já foi resolvido na Constituição de 88, portanto há 31 anos. Por quê? Porque a pessoa é condenada em primeiro grau, segundo grau. Chega no STJ, no STF, essa pena pode ser alterada ou ele ser absolvido. Então por que nós estamos mantendo os tribunais superiores? Pela necessidade. Então, isso que estão querendo fazer, o julgamento, a execução da pena em segundo grau, eu sou contra, totalmente contra. Viu, doutor Armando? E mais, olha, como recuperar, por exemplo, se ele vier a ser absolvido posteriormente? Não paga, o Estado vai pagar uma indenização, não vai adiantar. Existia uma entidade chamada Entidade da Saudade, né? E ela fez uma efeméride, uma comemoração e tal, e o orador da noite foi o doutor Derossi José de Oliveira. Isso há muitos anos atrás. O Derossi, os mais antigos vão se lembrar, foi um advogado brilhante, criminalista, ele foi promotor público, abandonou a promotoria para voltar a ser advogado, né? E professor de vários e tal. Ele contou uma história que um determinado juiz, em tempos passados, na Europa, havia condenado à morte, ao enforcamento, um determinado cidadão. Muito bem. Aí o cidadão tem que ser executado e tal, e à noite ele estava numa taberna tomando um vinho, o juiz, né? Tomando um vinho e tal, quando chegou uma pessoa e falou, excelência, sabe aquele cidadão que o senhor mandou a morte? Sim, sim. Ele é inocente. Não, é inocente. O culpado confessou o crime. Acabou de confessar o crime. Né? Aí o juiz estava com a taça de vinho na mão, olhou para a taça de vinho, tomou mais um gole, respirou fundo e respondeu para a pessoa que tinha dito isso. Não tem problema. No tribunal celestial ele vai ser absolvido. Então, veja você, no tribunal celestial, porque o tribunal terreno aqui já está morto, né? Então, a questão da segunda instância não é porque um entenda assim, porque o outro entenda assim, não, eu ao contrário, eu acho que julgado por um colegiado já devia cumprir a pena. Mas a Constituição não fala isso. Exato. Então, ninguém pode, a não ser o poder legislativo, e não é o poder legislativo comum, é o poder investido dessa função de alteração da Constituição, ser chamado a se manifestar a respeito desse assunto. Certo. Bom, temos que encerrar o programa, mandar um abraço para a Hélida de São Vicente, que vai representar o PMDB lá em Brasília, que é dono do Churrasco Grego, está vendo o programa, o Sidney Pereira Costa, o Paulo Dorado Costa, o Hélio e muitas pessoas aqui, o Alcides Catarino, né? Parabenizar o Paulo Chefia, que foi meu amigo de anos, fomos para o Japão junto, né? Quando o Santos foi vice-campeão mundial, o Paulo Chefia chefiou a delegação lá, ele, o filho dele, que é médico, dentista, enfim, chefiou a delegação. Queria agradecer o Wesley Screck e também o meu amigo Armando, né, por mais esse programa. Agradecer a vocês que ficaram na audiência aqui. Fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.